Silêncio, está cada um nos seus lugares, virar para frente e prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar de um filósofo espanhol chamado Francisco Soares. Ele que viveu de 1548 a 1617, ou seja, na transição do século XVI, do século XVI para o século XVII. Nasceu em Granada, filósofo jesuíta, religioso, católico, e que vai buscar refletir no campo da escolástica. Você sabe o que foi a escolástica? Escolástica foi um período da filosofia medieval em que os filósofos vão desenvolver a sua filosofia inspirados no pensamento de Aristóteles. Escolástica vem do grego escolé. Escolé quer dizer ócio, tempo livre. Só pode filosofar quem tem ócio, quem tem tempo livre. Quem trabalha não tem tempo para ficar pensando, viajando na maionese. Como faz os filósofos, né? Então, quem trabalha como escravo, camponês, o artesão, o burguês, essa galera aí não tem condições de filosofar. Porque para filosofar você precisa de tempo livre, tempo para ficar pensando. E a escolástica veio um período ali, né? Depois de Carlos Magno criar as primeiras escolas. Depois das primeiras escolas, as primeiras universidades. Então vai ser uma filosofia que vai se desenvolver nas universidades, né? E Tomás de Aquino vai ser o principal representante da escolástica. E aí já depois da Idade Média, o início da modernidade, a escolástica ainda é muito influente em algumas regiões, como Portugal e Espanha. E Francisco Soares está nesse contexto aí, né? Ele escreveu sobre vários temas. Ele é mais conhecido aí nos textos de metafísica. Vocês sabem o que é metafísica? Física em grego é a natureza. Meta em grego é além. Então, a metafísica é o estudo daquilo que está além da natureza. Ou também ontologia. Logia é sempre estudo. Ontos em grego é ser. Então, a metafísica é também ontologia, o estudo do ser. Estudo daquilo que está além da natureza. Estudo do ser, ou seja, da essência das coisas. Na controvérsia sobre os universais que dominou aí grande parte da filosofia da época, medieval principalmente, ele defendeu que apenas o particular existia, ou seja, o que é o universal? O universal é uma ideia geral. Essa ideia geral, para alguns pensadores, como Tomás de Aquino era um realista moderado, mas tinha alguns pensadores, os realistas exagerados, que defendiam que o universal existe independentemente das coisas. Por exemplo, ser humano. Ser humano é universal. Existe essa palavra, essa ideia universal em algum lugar? Não. Porque a grande questão é qual é a relação entre as palavras e as coisas. A palavra é a coisa. A palavra é só um nome que nós inventamos para a coisa. A palavra é um conceito mental, uma abstração que a gente faz da coisa. Para alguns, como Santo Agostinho, é real, um realismo chamado realismo exagerado. Deus, antes de criar tudo que existe, ele pensou. Então, antes de criar nós, seres humanos particulares, ele pensou no ser humano. Então, essa ideia existe independentemente das coisas. Independentemente da gente existir, se todos os seres humanos forem extintos, a ideia de ser humano continua existindo na mente de Deus. Então, Platão, que é um realista exagerado também, existia no mundo das ideias. Para alguns vai ser só um conceito mental, uma abstração, como Pedro Abelard. Ser humano é uma abstração que eu faço além de vários seres humanos, eu abstraio a ideia de ser humano que passa a habitar a minha mente. Para os nominalistas, isso é só um nome, ser humano. Ser humano é só um nome. Flatus vos, palavras ao vivo. Nomes que nós inventamos para poder diferenciar as coisas. Tanto que ser humano é ser humano para nós. Em outras línguas, tem outro nome.
isso é universal, isso é universal. E para o Francisco Soares, o universal não existe em si, não tem uma existência independente. O que existe são os indivíduos, os particulares. Então o ser humano não existe. O que existe é eu, vocês, cada um de vocês aqui. Essa é uma ideia que nós abstraímos de cada um de nós aqui. Formamos uma ideia geral, universal. Mas ela não tem realidade independentemente de nós. Ela precisa dos indivíduos para existir. Se não tiver ser humano, não existe universal. São os seres humanos que criam os blocos universais para poder categorizar os seres. Soares também sustentava aí que entre os dois tipos de conhecimento divino, Tomás de Aquino, para Tomás de Aquino, Deus tem dois tipos de conhecimento: o conhecimento real, ou seja, daquilo que existe, e o conhecimento do que é possível, ou seja, daquilo que pode vir a existir. Como Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. E as possibilidades de acontecer. Aí entra um campo que é a metafísica da modalidade, né? E esse campo está para ser melhor compreendido para a física contemporânea, com a possibilidade de diversos mundos paralelos, universos paralelos. Então há possibilidades. A cada escolha que a gente faz na vida, um universo paralelo se abre. Então nos universos paralelos a gente é várias coisas diferentes do que a gente é nesse universo aqui. Porque a gente fez escolhas diferentes. Inclusive em universos paralelos pode ser que a gente nem exista. Porque nossos pais escolheram não, mas aparece coisa aí, entendeu? Então a metafísica da possibilidade, ou da modalidade, ou seja, as várias possibilidades, os vários universos possíveis. Aí ele vai juntar isso tudo aí, né, num conceito que ele chama de conhecimento intermediário, que é o conhecimento que Deus tem. Deus tem conhecimento tanto que existe, tanto do que aquilo que pode acontecer, e de todas as possibilidades infinitas possíveis. Aí tenta conciliar com isso aí a questão da liberdade, porque é um problema para a teologia, até hoje, não resolvido. Ele tenta explicar, mas essa explicação ainda é extremamente controversa. Porque se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Se Deus sabe o que você vai fazer antes de você fazer, é porque você não é livre. Você já está pré-determinado a fazer aquilo que Deus já sabe. Então você não tem escolha. Você só está cumprindo aquilo que está pré-determinado, pré-programado por Deus. Eu acreditei que Deus tem conhecimento intermediário de todas as nossas ações, sem esse significado de que Deus as fez acontecer ou que elas são inevitáveis. Para ele, Deus saber antes não quer saber que Deus vai determinar que elas sejam assim e nem que elas serão inevitáveis. Tenta explicar, mas continua problemático. Peraí. Se Deus sabe antes, como é que não foi Ele que fez acontecer? Porque se Ele colocou o universo em marcha dessa forma, Ele estava lá na origem, já sabendo de tudo que ia acontecer no final. Então, se Ele fez a origem sabendo o que ia acontecer no final, é porque Ele determinou todo esse curso. Ah, mas Ele, com liberdade, Deus criou e largou. Peraí, e a providência divina que continua agindo sobre o mundo para fazer o que é a vontade de Deus? Até um problema desse que é um problema teológico, né? E que, inclusive, está nos apócrifos, nos livros apócrifos. Todo mundo diz que Judas é ruim porque entregou Jesus. Mas nos apócrifos tem o evangelho de Judas, onde Judas fala que ele não é ruim, não. Ele cumpriu o plano de Deus. Porque se Jesus não morresse, ele não teria salvado a humanidade. Não fiz errado, não fiz certo. Porque se ele morresse, não teria significado. E sem o sacrifício de Cristo, não teria acontecido a redenção humana. Então, mesmo a ação de entregar de Judas, na verdade foi parte do plano de Deus. Então, como que não é pré-determinado, pré-programado? Isso tudo é providência divina. Até as merdas que nós fazemos é providência divina. Todos os pecados que eu cometo é a providência divina. Porque já está pré-programado. E dentro da redenção, isso também está programado. Porque o sacrifício de Jesus é para redimir justamente os pecados. Um problema teológico insolúvel, né, dentro da religião. Então, sem esse significado de que Deus as fez acontecer, elas são inevitáveis. É inevitável. Se Deus já sabe antes, é porque não tem como dar.
Como é que você pode mudar algo que Deus já sabe que vai ser? Deus já sabia que eu ia sair aqui falando isso aqui agora. Antes de eu começar a falar. Antes de eu nascer. Antes de eu dar um saco no meu pai. Então, esse é o problema. Ele acha que conseguiu resolver, mas não resolveu, né? Como é que pode Deus ser onisciente e a gente ser Deus? O ser onisciente, ele já sabe tudo antes de tudo acontecer. Já sabe o final. Ele já sabe o final. E que ele está no princípio, ele está no meio, porque ele é a providência, ele continua providenciando tudo. Todo mundo fala, ah, Deus me deu, né? Ah, o povo coloca lá, né? Presente de Deus. Coloca até para relacionamento, né? Presente de Deus, teve dia de namorado, ele teve presente de Deus, um monte de presente de Deus, depois ele vira o quê? Eu vi um presente de Deus. Presente de Deus. Presente de Deus. Vira a maldição do demônio. É de Satanás. Esse outro professor mesmo. O melhor presente de namorado tem. É? O melhor presente de namorado tem. Quê? Ai, meu Deus do céu. Você ganhou a tampinha dela. Ai, mano. Meu Deus do céu. É porque eu dei um buquê. Eu dei um buquê, né? Aí eu ganhei uma flor. Você fez um troca-troca ou não? Aí fez só um. Você fez troca-troca ou não? Não. Não, você continuou. Ai, velho. Compreendeu o pensamento do Francisco Soares, velho? Tranquilo, doutorado? Então, por hoje é isso aí. Visto? Verdade. Não, Paulo. Sem conta, hein? Sem conta.